Poder sentar, damos oportunidade à saída das crianças, também nesse momento para a entrega dos dízimos. Então, se você veio preparado para entregar o seu dízimo, a sua oferta, esse é o momento. E pode colocar um pouquinho mais de som aqui na frente, viu, William? Hoje a gente está sem de ouvido, então estamos precisando mais das caixas, né? Quero que você abra, aliás, antes disso, vamos estar orando pelos nossos irmãos que estão contribuindo. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos por esses nossos irmãos que nesta noite estão trazendo os seus dízimos, as suas ofertas, as suas primícias, Deus, obedecendo o ensino da tua palavra. E nós cremos, Deus, que o Senhor certamente irá retribuir aos teus filhos na medida das suas contribuições e também nas promessas da tua palavra, que não são poucas. Deus, que estas promessas que o Senhor tem na palavra possam ser derramadas sobre cada um deles, sobre essas famílias e sobre a tua casa estabelecida nesse lugar. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Então abra sua Bíblia, livro de Obadias. Hoje é a última ministração nesse livro de Obadias. Eu creio que os irmãos já devem estar cansados de ouvir falar em Obadias, mas hoje nós estaremos encerrando as mensagens neste livro de Obadias e, ao mesmo tempo, disponibilizando aos irmãos um resumo de tudo aquilo que nós ministramos durante este tempo, na forma de um e-book, na forma de um livreto que os irmãos podem guardar, se assim quiserem. Então, Obadias, versículos 7 e 8, diz assim esses versículos: empurraram você para as fronteiras todos os seus aliados, enganaram você e os sobrepujarão os seus melhores amigos. Aqueles que comem com você lhe armam ciladas. Esaú não percebe nada. Naquele dia, declara o Senhor, destruirei os sábios de Edom e os mestres do monte de Esaú. Na última ministração, nós falamos um pouco do exemplo de Josafá, cabe muito bem aqui no texto de Obadias, e do perigo que enfrentamos quando fazemos alianças enganosas. Lembramos que Edom fez alianças. Falamos que as alianças enganosas nos levam a lugares inadequados e perigosos. As alianças erradas também nos expõem a más influências. Essas alianças erradas também nos expõem à desobediência. Tudo isso ministramos nos 2 domingos anteriormente. E no último domingo nós falamos que essas alianças erradas nos levam a armadilhas que podem ser fatais. Por ter feito uma aliança errada, Josafá quase morreu. Ali no capítulo de 2 Crônicas, que é o texto que nós estamos usando, no capítulo 28, versículo 31, diz assim: quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram, é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou e o Senhor o ajudou e Deus os afastou dele. Ou seja, o exemplo aqui é que quando nós nos aliançamos com pessoas erradas, nós corremos o risco até de uma morte, não física, como acontecia naqueles dias, mas de uma morte espiritual. E muitos crentes estão morrendo espiritualmente exatamente porque estão aliançados com pessoas com as quais ele não deveria se aliançar. Falamos ainda que as alianças erradas atraem o juízo de Deus. Segundo Reis 19:2 diz assim: o vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao seu encontro e lhe disse: será que você deveria ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Veja, aqui, nesse ponto, Josafá foi repreendido por um profeta de nome Jeú, e o texto nos diz que a ira de Deus veio sobre ele simplesmente por causa de uma aliança errada que ele fez, como vimos. E quando fazemos essas alianças, ofendemos a Deus e às vezes ficamos expostos até mesmo à repreensão e correção divina, como foi o caso aqui de Josafá.
E falamos ainda, no último domingo, que as alianças erradas podem nos levar a errar novamente. Segundo Reis 20:35 diz assim: posteriormente Josafá, rei de Judá, fez um tratado com Acasias, rei de Israel, que tinha uma vida ímpia. Nas alianças anteriores, ele fez tratado com quem? Com Acabe. Agora faz tratado com o filho de Acabe, que tinha uma vida tão ímpia quanto a vida de seu pai. E nesta aliança errada, ele cometeu um dos maiores erros também da sua vida. Porque ele fez aliança com uma pessoa, conforme o próprio texto diz, que tinha uma vida ímpia. E quem tem uma vida ímpia não serve para andar conosco, não serve para estar conosco, a não ser que você use da sua vida para evangelizar essa pessoa e trazê-la para Deus. Um abismo chama outro abismo. Veja que foi uma sequência de erros, de alianças que Josafá foi fazendo e foi se aprofundando cada vez mais numa desgraça, num ponto difícil da sua vida. E a única forma de sairmos de uma ciranda como essa é nos arrependermos daquilo que nós estamos fazendo. Há um texto de Lamentações que diz assim: põe o teu rosto no pó, pois talvez ainda haja esperança. Tem muitas pessoas que precisam voltar-se para Deus, colocar o rosto no pó, porque ainda há esperança, porque o Deus que nós cremos é um Deus que é capaz de retirar a maldade de sobre nós e nos levar para lugar de descanso. E hoje o último pecado que atrai o juízo de Deus é a altivez da sabedoria. No texto que lemos inicialmente, o versículo 8 diz assim: naquele dia declara o Senhor, destruirei os sábios de Edom e os mestres dos montes de Isaú. A atitude de Edom de colocar sua confiança nas riquezas, nas alianças erradas, na sua posição geográfica, nos faz refletir cuidadosamente e concluir que colocar a nossa esperança nessas coisas é, na verdade, uma grande ilusão e uma deliberada falta de sabedoria. Jamais haverá verdadeira sabedoria fora de Deus. Embora se julgassem sábios os edonitas, a sabedoria deles era apenas proverbial. Já vimos que eles estavam radicados nas grandes rotas comerciais e por essa razão seus líderes tinham acesso a notícias, às ideias e conceitos de muitas nações. E eles achavam que aquilo que eles haviam aprendido nesse relacionamento com os povos tinha trazido sabedoria e eles estavam emancipados em cima dessa sabedoria. Ainda eles possuíam pensadores famosos, dados à especulação teológica, especulação cultural, filosófica. Contudo, eles se esqueceram de uma coisa, que a sabedoria fora de Deus é insana, louca e inútil. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala algo interessante. Ele diz assim: a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. E Paulo diz aqui de uma forma clara a loucura da sabedoria desse mundo. Eles haviam se esquecido também de que os pensamentos dos sábios do mundo não passam de pensamentos fúteis diante do Deus onisciente, do Deus que conhece todas as coisas. Irmãos, a palavra fútil, de acordo com o texto, ela vem do termo grego maktaios, que significa inútil, oco, sem propósito, algo vazio, algo que não serve para nada. Ou seja, a falta de sabedoria de Edom encheu seu coração de vaidade e o conduziu ainda para mais longe de Deus, fazendo confiar em si mesmo, como acontece às vezes conosco, e também confiando nessas alianças enganosas. De acordo com o escritor de Provérbios, aquele que confia em si mesmo e não em Deus, não prosperará e se tornará insensato. Ali em Provérbios 28, 26 a 27, fala exatamente isso. Quem confia no Senhor prosperará, mas quem confia em si mesmo é insensato,
mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Ou seja, a única sabedoria que nós precisamos buscar é a sabedoria de Deus, a sabedoria da palavra. O conhecimento desse mundo não serve para nada a não ser para esse mundo, mas não traz nenhum crédito diante do Senhor. O pastor Isaltino Gomes Coelho, falecido, um escritor batista, para mim ele foi um dos teólogos mais importantes do nosso estado. Ele falando sobre esse texto de Obadias, ele fala o seguinte: aprendemos nesse texto que Obadias, por mais protegido que alguém esteja, e por mais sabedoria que consiga acumular, não pode se esconder de Deus e nem fugir do seu juízo. O homem é julgado pelos seus pecados. Sua sabedoria não lhe imputa segurança. Isso é o que disse o pastor Isaltino, desculpa. Nos dias em que nós estamos vivendo, irmãos, as pessoas vivem como se não houvesse o Deus eterno, como se Deus não existisse, como se Deus não fosse nada. Mas Deus julga os homens de acordo com as suas ações e os seus comportamentos. Pensa que você escapará do juízo de Deus? Não, eu não escaparei, nós não escaparemos do juízo de Deus, porque ele virá sobre nós. E era o que acontecia aqui com esse povo rebelde, desobediente, povo que agora, na mensagem de hoje, confiando na sua sabedoria, achando que a sua sabedoria iria livrá-los das emboscadas dos inimigos, como se Deus não existisse, como se Deus fosse esquecido, mas Deus estava com os olhos atentos sobre eles, olhando cada passo que eles davam. É assim que Deus faz conosco também. Queremos agora olhar para alguns textos que retratam a verdadeira sabedoria, já que estamos falando de sabedoria. Primeiro texto é de Tiago 1:5, e esse texto fala que a sabedoria somente pode ser buscada em Deus. Diz exatamente assim o texto: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhes será concedida. Ou seja, essa fala de Tiago nos ensina a alcançar a sabedoria. De que forma? Pedindo a Deus. Aqueles que almejam adquirir a verdadeira sabedoria divina podem ter a convicção de que o Senhor vai conceder livremente e de boa vontade, de acordo com o texto de Tiago. E eu quero dizer ainda mais que é desejo de Deus nos conceder sabedoria. Ele deseja que sejamos um povo sábio, não pelo conhecimento do mundo. O conhecimento do mundo serve para esse mundo, como já disse. Um bom professor, ele serve para dar aulas com o conhecimento que ele adquiriu, às vezes com a habilidade que ele tem, mas não é porque ele tem um grande conhecimento que ele tem sabedoria. Pelo contrário, os sábios desse mundo, de acordo com a palavra de Deus, são loucos diante da sabedoria de Deus. Segundo texto, Provérbios 9:10. Aqui nós entendemos que o princípio da verdadeira sabedoria é andar no temor do Senhor. Assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. E se acharmos que vamos adquirir sabedoria pelo muito estudar, pelas graduações universitárias, pelas pós-graduações, ou até mesmo pelos mestrados ou doutorados que a gente possa fazer, você está muito enganado. Porque muitos dos doutores formados, gente crânea, são pessoas que frequentam terreiros de macumba. Veja como que a sabedoria deles não serve para eles enxergar o reino espiritual. A palavra temor que aparece nesse texto, ela vem de um termo hebraico, o termo irá, que significa respeito, reverência, piedade. Quando tememos a Deus e o reverenciamos, nós recebemos sabedoria no nosso viver diário. Eclesiastes fala assim: ao homem que o agrada, Deus recompensa com sabedoria, conhecimento e felicidade. Outro texto
Provérbios 16, 19. Aqui o pensamento seria o seguinte: a verdadeira sabedoria é melhor do que metais preciosos. Diz assim o texto: é melhor obter sabedoria do que o ouro. É melhor obter entendimento do que a prata. Temos no texto aqui uma alusão ao ouro e à prata, que nos tempos bíblicos eram metais preciosos, valiosíssimos, e utilizados nos utensílios e principalmente na decoração dos palácios reais. Tem um texto ali de 2 Crônicas 9:20, falando do palácio de Salomão, diz assim: todas as taças do rei Salomão eram de ouro, bem como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Não havia nada de prata, pois a prata quase não tinha valor nos dias de Salomão. Ou seja, de tanto ouro que tinha nessa época, a prata era um tipo de material desprezado. E nós sabemos que a prata é algo valioso, não tanto quanto o ouro, mas é algo valioso. A prata e o ouro são alvo da busca de muitas pessoas. O ouro é que mantém as finanças do mundo de pé. Vocês sabiam que cada centavo que você tem no banco tem um lastro no Banco Central em ouro. E aí, quando a inflação sobe muito, é porque está tendo mais moeda do que ouro depositado. Ou seja, o que cobre o lastro financeiro dos bancos é o ouro que é depositado no Banco Central. O ouro e a prata também serviam como moeda de troca nas relações comerciais entre povos e nações. Ali em Ezequiel 28:4 fala o seguinte: mediante a tua sabedoria e o teu entendimento, você granjeou riquezas e acumulou ouro e prata em seus tesouros. Aqui há uma referência a Tiro, uma nação que acumulou grande fortuna em ouro e prata no tesouro do seu reino. Ou seja, normalmente a riqueza de uma pessoa, naquela época, era quantificada pela porção ou pela quantidade de ouro que ele possuía. Há até uma referência a Abraão, que diz o seguinte: Abraão tinha se enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ali em Gênesis 13:2 fala dessa riqueza de Abraão. E a esse destaque de que a sua riqueza, ou seja, no seu patrimônio, havia uma grande quantidade de prata e de ouro. Exatamente isso qualificava para ser um dos homens mais ricos do seu tempo. Também a verdadeira sabedoria é melhor do que pedras preciosas. Provérbios 8:11 diz assim: porque a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Da mesma forma que o ouro e a prata, as pedras preciosas eram buscadas a qualquer preço pelos ricos comerciantes. Até uma parábola de Jesus interessante, quando ele diz que o reino dos céus é como um negociante de pérolas que procura pérolas preciosas. E, encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Ou seja, veja como as pedras preciosas eram buscadas pelas pessoas daquela época e eram muitas vezes também eram usadas para ornamentos de palácios e casas dos mais ricos. E essas preciosidades, elas podiam ser vistas também até mesmo nas roupas do sumo sacerdote, principalmente na parte frontal das suas roupas. Há um texto interessante descrevendo como era a roupa de um sacerdote, ali em Êxodo capítulo 28, que fala o seguinte: fixe nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira haverá um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um onix e um jaspe. Terão 12 pedras para cada um dos nomes dos filhos de Israel, cada uma gravada com um selo, com o nome de uma das 12 tribos. Olha a importância dessas pedras preciosas, até mesmo na ornamentação
do templo, na ornamentação das roupas dos sacerdotes que serviam no templo. O uso tanto de ouro como de pedras preciosas também pode ser encontrado, irmãos, na arquitetura da Nova Jerusalém, que vai ser o reduto final daqueles que vivem segundo os princípios da palavra de Deus, ou seja, dos crentes verdadeiros que vão subir com o Senhor, seja no arrebatamento, seja pela morte, também vão ao encontro do Senhor. Observe a descrição dessa cidade. A muralha era feita de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamento com jaspe, o segundo com safiro, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o décimo com crisopraso, e o 11º com jacinto e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada uma feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro como vidro transparente. Olha que descrição impressionante, como Deus valorizava as pedras preciosas. Porém, toda riqueza acumulada, seja em ouro, seja em pedras preciosas, seja naquilo que possamos acumular, isso não se compara com a verdadeira sabedoria. Outro ponto aqui, para ir já para a conclusão. A verdadeira sabedoria, irmão, ela preserva a vida. Eclesiastes 7,12 fala assim: a sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Não a sabedoria do mundo, como já disse, mas essa sabedoria que nós buscamos em Deus, que nós buscamos na palavra do Senhor. Aqui nesse texto há 2 destaques que gostaria de fazer. Primeiro, oferece proteção. Segundo, preserva a vida de quem a possui. Aqui tem na língua hebraica 2 palavras que merecem destaque. A primeira palavra é tsel, que significa sombra. Oferece sombra, oferece proteção. A segunda é shayá, que significa permanecer vivo, preserva a vida. Na verdadeira sabedoria, agora vem a colocação que eu quero fazer para vocês. Nós recebemos a vida de Deus e descansamos à sombra do Onipotente. Aí vem o Salmo 91, fala assim: aquele que habita no esconderijo, habita à sombra do Onipotente, né? Aquele que habita no abrigo do esconderijo, descansa à sombra do Todo-Poderoso. É um salmo que a gente cita bastante, mas que era conceito do judaísmo, que realmente Deus é a fonte de sabedoria e somente nele nós encontramos a verdadeira sabedoria. Como tem sido a sua vida? Você se julga sábio? Tem gente que se julga tão sábio que acha que nem precisa de Jesus. E tem gente que se julga tão sábio que acha que nem precisa vir na igreja. Eu já conheço tudo de Bíblia. Vou na IBD para quê? Eu só vou na IBD se eu for professor. Se eu não sou professor, não vou lá, porque tudo que eu ouvi eu já sei. São pessoas ensimesmadas na sua sabedoria. E nós sabemos que pessoas que agem dessa forma, na verdade, não têm sabedoria coisa nenhuma, mas estão vivendo a loucura da sabedoria desta terra, que não leva para lugar nenhum. O verdadeiro sábio é aquele que busca Deus, é aquele que quer Jesus, é aquele que sabe que tem uma alma e que esta alma vai para a eternidade, ou com Deus, ou fora de Deus, dependendo da nossa posição aqui nesse mundo. Por isso que é necessário, debaixo da sabedoria de Deus, vivermos em obediência a Jesus, vivermos em obediência à palavra de Deus.
que você nesta noite reflita sobre isso e possa adquirir a verdadeira sabedoria que te faz sábio para a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, fique de pé. Vamos orar. Deus amado, rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Santidade é o Teu nome. Ó Deus, tempo precioso na Tua presença. A primeira parte do culto, Deus, nós o louvamos. O louvor tem uma direção, o nosso Deus. A Ele toda a glória, todo o louvor. A segunda parte nós ouvimos a Sua palavra. Esta palavra que não volta vazia, esta palavra que é graça, bondade, misericórdia, que nos corrige, que nos liberta. Ó Deus, tudo quanto nós ouvimos, fomos instruídos nessa noite. Que haja reflexão, que haja obediência, que haja, Deus, que ela fique guardada no nosso coração e que durante esta semana nós sejamos diferentes para a glória do Senhor. Pai, a sabedoria é tão importante, tão preciosa, ó Deus, que a joia mais rara, mais poderosa do mundo não se compara à sabedoria. E nós só podemos adquirir a sabedoria através da palavra, da obediência, ó Deus, do temor. Pai, tudo quanto ouvimos nesta noite, que coloquemos em prática para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar, estamos já quase finalizando o nosso culto. Pastor Luiz estava me lembrando ali, muitos irmãos às vezes gostariam que os pastores visitassem, mas não nos falam nada. Então, se você deseja uma visita pastoral, você pode falar tanto com o pastor Marquinhos, quanto com o pastor Luiz, comigo, para que a gente possa atender vocês. Hoje a igreja cresceu um pouco mais e não dá para a gente ficar visitando de casa em casa, até mesmo porque alguns irmãos, quando a gente fazia esse tipo de visita, nem desligavam a televisão, porque não queriam a nossa presença ali. Eu entendia isso. Por isso que paramos de visitar sem marcar, sem que os irmãos solicitem, mas não significa que os pastores não visitem. Nós estamos aqui para atender os irmãos, é o nosso trabalho, é o nosso serviço, desde que os irmãos nos solicitem. Ficou alguém doente? Dá um alô para o pastor. O pastor também não tem bola de cristal para adivinhar que alguém ficou doente. Ficou doente, pastor, ore por nós, eu quero uma visita, vem aqui, meu irmão está no hospital, meu pai... Nós estamos aqui para atender os irmãos, tá bom? Outra coisa, estamos pensando, até já falei com o pastor Luiz, com o pastor Marquinhos, ainda não falamos com a direção da igreja, mas em colocar o nosso culto meia hora mais cedo, até mesmo por causa de conflito de horário com outras igrejas, e o problema de estacionamento. Igrejas têm culto mais cedo do que a gente, quando a gente chega o estacionamento já está lotado. Estamos tentando preservar o nosso estacionamento, mas está difícil, né? Então, que a gente começasse o culto no mesmo horário das outras igrejas, para que a gente pudesse ter uma oportunidade de estacionar o nosso carro um pouco mais próximo da igreja. Mas eu não sei se os irmãos querem isso. Eu vou fazer uma consulta hoje e fazer uma consulta, quem sabe, no dia da ceia, que tem um pouco de gente a mais, para ver se os irmãos gostariam ou não que nós antecipássemos o culto meia hora. Quem acha que seria bom se a gente fizesse isso, levante uma das mãos. Eu quero só sentir para ver. Levanta bem alta a mão, senão eu não... Pode abaixar. Quem acha que não deveríamos fazer isso? Está dividida a coisa, né? Está dividida. Então, eu acho que, por enquanto, a gente tem que manter, né? Eu vou fazer uma consulta também no dia de ceia, mas com a igreja dividida não vai ser legal. O bom é que os irmãos quisessem, né? Que todos quisessem, tá bom? Pastor Marquinhos. Paz do Senhor, irmãos. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus
e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E a igreja diz: amém. Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus.